Ficou aqui provado que a temática que nos trouxe ao Palácio Foz é uma temática atual, polémica, e não é por acaso que, vivendo no século XXI, as próprias Nações Unidas dizem que o século XXI é o século do movimento dos povos. Cada vez este mundo tem menos barreiras, cada vez mais as pessoas sabem o que se está a passar nos quatro cantos do mundo. Se no tempo dos meus avós era quase impossível as pessoas assistirem aos campeonatos, por exemplo, de futebol em direto, nos últimos anos, com a evolução das tecnologias de comunicação e de informação, por exemplo, já temos assistido a catástrofes naturais em direto, a guerras em direto, e tudo isto pode parecer caricato, mas introduziu um enorme peso de informação na maior parte das pessoas que o mundo tem, que as levam a ter a tentação de procurar melhorar as suas vidas, de muitas vezes sair dos sítios onde nasceram. O mundo já tem cerca de 3% das pessoas vivem fora do sítio onde nasceram. As estimativas para as próximas décadas é que poderão cerca de 300 milhões de pessoas ainda mais saírem dos seus países, uns por razões políticas, mas outros por outras razões até ambientais. E, portanto, este fenómeno, como ficou aqui bastante ilustrado, com as várias intervenções diferentes, não só na forma, mas no conteúdo, este fenómeno chamado migratório tem impactos a vários níveis. E é por isso que os governos dos vários países, dos vários continentes, cada vez mais têm que olhar para este fenómeno, para as políticas públicas de imigração, como uma das suas prioridades. Porque, como vocês viram, tem impactos, por exemplo, do ponto de vista jurídico, nas questões de nacionalidade. Tem impactos nas questões sociais, nos sentimentos de identidade e de pertença das sociedades de acolhimento. Tem impactos decisivos do ponto de vista económico, não só na veste dos países emissores, como também nos países receptores. Tem impactos culturais, tem impactos linguísticos, tem impactos religiosos, que é curioso que hoje não se falou aqui muito desse aspecto, que é sinal que as nossas comunidades, os nossos povos não têm sentido essas diferenças. Tem impactos linguísticos. Eu ouvi com atenção a intervenção da senhora professora de inglês e recordei-me de um estudo que foi feito, se a memória não me atrai, só há 9 anos, em todas as escolas públicas de Portugal, pelo então Secretariado das Culturas, que nos veio explicar que tínhamos cerca de 150 línguas e dialetos maternos em Portugal, que nos levou na altura a pensar como vai ser possível o nosso sistema de ensino conseguir, como chegou a acontecer aqui na cidade de Lisboa. Havia turmas de meninos nas escolas primárias, havia só nessa turma chegou a haver 10 a 12 alunos completamente diferentes. Que respostas a isso? Como lidar com esse tipo de situações? Portanto, ficou aqui provado que as respostas para as políticas de imigração não são estáticas, são dinâmicas. Todos nós, mesmo aqueles que vamos mais à frente, não podemos deixar de estar atentos àquilo que vai acontecendo de novo, com impactos que nos dão a necessidade de mudar não só leis diversas, mas também outro tipo de procedimentos e até melhorar as infraestruturas. Segunda nota, para terminar, que estava aqui a deixar, é que nesta segunda ronda de questões foi várias vezes enfatizada a necessidade de também olhar não só para os direitos, mas para os deveres associados. Alguns referiram-se à questão da segurança. É um facto. Felizmente, Portugal, neste momento, ao contrário de outros países da Europa, não está a ter, e quase que não é possível ter na Madeira, essa expressão, não está a ter os problemas que outros países estão a ter, ao nível do aumento da insegurança e de índices de criminalidade. E eu digo hoje, digo já há muitos anos, esteja ou não no governo, esteja ou não a escrever livros sobre isto, acho que aí, ao nível do discurso político, devemos ter muito cuidado de falar destas coisas, porque há sempre alguém aí a uma esquina a tentar confundir imigração com insegurança. E no dia que isso acontece, até aqueles que se portam bem comem por tabela, para dizer uma expressão.
Mas foi um pouco nesse sentido, com descrição, que consegui que fosse aprovado mais 3 anos do Programa Escolhas. O Programa Escolhas, para quem me conhece, tem esse objetivo: atenuar problemas de segurança em algumas zonas do país, sobretudo jovens da segunda e terceira geração de cidadãos imigrantes, que têm problemas de ligação à escola, problemas familiares, e têm sido milhares de jovens que nós temos conseguido ajudar, e temos já tudo aprovado e orçamentado. Vamos começar agora a parte mais difícil, que é, com tanta candidatura, definir quem é que tem direito aos dinheiros, e sobre os dinheiros agora sim, já falarei a seguir, com o objetivo nos próximos 3 anos, a partir de janeiro de 2013 até janeiro de 2016, esse é um exemplo de um instrumento que colocamos à disposição para ajudar a ultrapassar esses problemas. Terceira nota. Já não me recordo, são tantos apontamentos que eu aqui tenho, quem é que se referiu que o ACID não sei se escrevi bem, o ACID é algo só fachada, ou o CNAI é fachada, e que o que é que foi feito a 1.500 milhões de euros. Eu quero-vos dizer o seguinte: se nós já temos a segunda melhor política de imigração a seguir à Suécia, se eu tivesse um orçamento de 1.500 milhões, eu dizia já, vou comprar umas ilhas e venham todos os imigrantes do mundo que têm dinheiro para os receber. Atenção, é preciso termos cuidado, porque não existe nem perto nem de longe nada disso. E o único comentário que me oferece dizer, que complemento, é que se calhar a pessoa que fez esta afirmação merece, da parte da senhora Alta Comissária e da minha parte, um convite para visitar o ACID e, em particular, o CNAI, para perceber que se fazem lá coisas muito boas, não só para Portugal, mas para muitos dos cidadãos estrangeiros. Sobre a forma como os portugueses são tratados em Cabo Verde, eu acho que um senhor, Daniel Pina, referiu-se a isso com alguma emoção. Eu não quero entrar em campeonato nenhum nesse sentido, porque no dia em que qualquer membro de qualquer governo, seja em Portugal, seja em Cabo Verde ou noutro país, começar só a ter uma política positiva de imigração em função de quem é que é bem tratado, eu então diria, neste momento, nós em Portugal devemos tratar mal os suíços canadianos que expulsam portugueses do Canadá e da Suíça. E não o podemos fazer, nem o devemos fazer. Devemos fazer com que eles percebam que se calhar têm que mudar alguns procedimentos. Temos muito português também, não sei se sabem, não há muitos portugueses, uns com razão e outros sem razão, que também são expulsos de alguns países. Aliás, o discurso pedagógico que a senhora Embaixadora e a senhora Ministra aqui fizeram vem confirmar a importância de termos um discurso político dos dois lados responsável. Eu lembro sempre, e não levem a mal dar este exemplo, peço desculpa ao moderador, quando há uns anos em Portugal, se a memória não me atraiçoa, 3 brasileiros assaltaram uma agência do Banco Espírito Santo. E, salvo erro, eles mataram uma pessoa, fizeram reféns de outras 2 e a polícia cercou a agência. Disse-lhes: têm não sei quantas horas para sair, rendam-se, não é necessário haver mais mortos, mais sangue, mais problemas, e eles nada. Entretanto, começam a disparar ao final de um tempo. E a forma que conseguiram foi começar a disparar de tal forma que a polícia teve que responder. E um cidadão brasileiro, dos que tinha feito o assalto, morreu. Uma associação de imigrantes, que não vou dizer o nome, mas alguns que aqui estão, como a minha amiga Antónia e a nossa amiga Rosário, devem imaginar a que eu me refiro, veio fazer um comunicado e marcou uma conferência de imprensa a dizer: o cidadão foi morto pela polícia porque era imigrante. Sabem o que é que o embaixador do Brasil, à época em Portugal, fez a seguir? Fez uma declaração também à comunicação social que disse assim: não,
Ele não foi morto por ser imigrante ou ser brasileiro. Ele foi morto porque era ladrão. E os brasileiros que estão cá, na sua esmagadora maioria, não são ladrões, são gente de bem. E a seguir vem um político português que escreveu um artigo a dizer exatamente, a esmagadora maioria dos imigrantes em Portugal contribui muito para Portugal, é gente de bem, trabalhadora, responsável e não devemos generalizar. E aliás, a senhora alta comissária recorda-se, na altura quando eu nomeei o padre António Vaz Pinto para primeiro alto comissário, na altura, no âmbito do Observatório de Imigração, eu determinei que fosse feito um estudo sobre a forma como a comunicação social em Portugal tratava os crimes em que intervinham estrangeiros. Porque me metia confusão, peço desculpa, tinha aqui tanta coisa que estava a dizer, mas porque me tinha a impressão de que cada vez que havia, fosse brasileiro, fosse ucraniano, um ataque, um suicídio, um homicídio, etc., as televisões estavam em direto. Era no momento a seguir à morte e ao assassinato, era mais uns diretos no outro dia no velório das vítimas e depois mais uma cobertura no dia do funeral. E aquilo tudo visto e somado fez-me alguma confusão e criou em mim a suspeita de que estava-se a hipervalorizar esse outro tipo de factos. E esse estudo foi feito pelo Observatório de Imigração e qual foi a conclusão? A comunicação social portuguesa fazia um tratamento desigual em aspectos daqueles. Quando um português matava um português, quase que aquilo passava de forma discreta. Quando intervinha, depois foi em função disso que eu decidi instituir alguns prémios que ainda hoje existem, que é prática para jornalistas que façam trabalhos sobre imigração de forma positiva. Eles, na altura, não perceberam porque é que eu instituí aquilo, mas era uma forma de lhes dar uma bofetada, de dizer que antes de falarem e escreverem, deviam estudar os assuntos. Alguns deles sabiam tanto de imigração que misturavam imigração com emigração, que eram realidades diferentes. E, portanto, eu, para me calar, e para não ser expulso aqui da sala, apesar de ter a tutela da sala, quero-vos dizer que o governo português mantém de forma clara a política que considera que é que se adequa mais, não só à realidade do nosso país, mas acima de tudo à nossa responsabilidade enquanto povo. Que mais de um terço dos portugueses neste momento, e já há muitas décadas, vivem fora de Portugal. E não é só por questões económicas como os imigrantes darem dinheiro. É uma responsabilidade que está no nosso código genético enquanto portugueses, durante anos. O nosso código genético está associado à diferenciação e à complementarização do ponto de vista cultural. E, portanto, é nesse sentido que eu queria dizer que, mesmo para quem disse discordar da minha intervenção, e mesmo para as pessoas que disseram que o ACID e o CNAI e a alta comissária, diretamente, que não fazem nada, eu não levo a mal. Porque nós não temos que ser todos iguais. Acho que este é o exemplo da democracia, como dizia, com outras palavras, a senhora Ministra, o que importa é levarmos aquilo que é bom. E o que eu levo aqui de bom é que, na generalidade das pessoas que aqui estão, muitas delas, apesar de sentirem dificuldades, reconhecem que os portugueses e os cabo-verdianos são um povo, de um lado e de outro, que são povos amigos, que têm dado provas disso a vários níveis ao longo das últimas décadas, e a minha responsabilidade enquanto português e no período que estiver no governo é reforçar esse lado, porque eu sou daqueles que concordo que muito do futuro de Portugal passa pela lusofonia, mas não é em palavras, é em atos. É por isso que eu, às vezes, não me importo que me chamem maluco por aparentemente ter razão de todo o tempo. Mas eu continuo a achar, por exemplo, como o desafio que foi lançado pela aquela nossa amiga que está no fundo da sala, que atualmente faz cada vez mais sentido aprovarmos instrumentos do género do estatuto jurídico do cidadão lusófono. Devia existir um passaporte para os lusófonos. Devia haver nas fronteiras
devia haver nos aeroportos um mapa aos cidadãos da União Europeia, outro tipo de regras mais facilitadoras para todos nós. Os nossos empresários dos vários países deviam ter também outro tipo de facilidades para fazer os seus negócios, criar riqueza, gerar postos de trabalho. Vocês, Cabo Verde, sei que concordam com isto, mas temos um grande trabalho, Sra. Embaixadora, permita-me que lhe diga, em convencer outros países de África e até da América do Sul, que isso é importante. Mas também temos outros desafios, e agora calmo mesmo. Por exemplo, fazer leis de imigração quase iguais. Isso é que é fazer o aprofundamento. Fazer leis de imigração iguais e leis da nacionalidade com premissas semelhantes. Mas pronto, eu vou-vos dizer aqui uma nota pessoal. Eu tenho 3 filhos, gosto muito deles, mas sempre ambicionei ter uma filha e nunca consegui. Por isso gosto muito. Eu gostaria, em meu nome pessoal e em nome da coordenação do ciclo de tertúlias, agradecer à Sra. Ministra das Comunidades, que veio de Cabo Verde para estar connosco hoje, ao Sr. Secretário de Estado, que apesar de ter uma agenda bastante apertada, fez questão de estar aqui connosco hoje, agradecer à Sra. Embaixadora de Cabo Verde pela colaboração na realização desta tertúlia, a presença da Sra. Alta Comissária, agradecer à Dra. Marisa Moura, a nossa relatora, e também, hoje, como é um dia especial para mim, agradecer de uma forma especial a todos os tertulianos e aos membros da coordenação do ciclo de tertúlias, porque hoje foi a última tertúlia em que eu participei enquanto membro da coordenação do ciclo de tertúlias. Já informei aos meus colegas da coordenação, não farei parte da equipa que irá liderar o ciclo de tertúlias em 2013. Eu acho que um espaço como o ciclo de tertúlias, que é liderado essencialmente por jovens estudantes cabo-verdianos que estão aqui em Portugal de passagem, eu acho que deve haver uma remodelação frequente na coordenação, de forma a permitir que todos tenham espaço para dar os seus contributos. Por isso fica desde já o desafio lançado aos tertulianos que queiram contribuir, fazer parte da coordenação do ciclo das tertúlias. As portas estão abertas. Eu, quando entrei para a coordenação do ciclo de tertúlias, eu tinha plena consciência que nós tínhamos 3 grandes desafios. O primeiro desafio é que, na altura, tinha cessado o acordo que nós tínhamos com a livraria Bucolic, então era encontrar um espaço para a organização das nossas tertúlias. E através de parcerias com a Associação Cabo-Verdiana de Lisboa, parcerias sempre tivemos com a Câmara de Lisboa, através do Espaço de Lisboa. Hoje, aqui com o Palácio Foz, conseguimos superar isso e ter um espaço para as nossas tertúlias. O segundo grande desafio era, sabendo que nós vínhamos de 2 eleições consecutivas, onde os tertulianos estavam extremamente motivados para os debates, mas sabemos que, ao fim deste período, há um certo cansaço que se revela nos tertulianos. Mas, mesmo assim, continuamos a ter tertúlias com alguma qualidade. O terceiro grande desafio que nós tínhamos era nos conhecermos entre nós, os membros da coordenação, porque no início éramos 6 pessoas que, basicamente, nunca tínhamos falado mais de 15 minutos seguidos entre nós, e eu acho que esta tertúlia de hoje, bem como outras tertúlias, nos mostraram que nós fomos capazes de ultrapassar esses obstáculos e criamos uma equipa que hoje eu muito me orgulho desta equipa. Saio de consciência tranquila de quem sente que defendeu os interesses do ciclo de tertúlias, mesmo quando eu senti que os interesses do ciclo de tertúlias se calhar estavam em choque com os interesses ou com as ambições de outras organizações, mesmo assim eu defendi os interesses do ciclo de tertúlias com a mesma convicção. Por isso, saio, mas continuo o meu compromisso com a coordenação do ciclo de tertúlia ou com os interesses do ciclo de tertúlias não acaba com a minha saída da coordenação. Por isso eu quero dizer aos meus colegas da coordenação que podem sempre contar comigo, eu nunca virarei as costas a esse espaço. Aliás, o facto de eu estar aqui hoje mostra que eu não hei de virar as costas a este espaço, porque supostamente eu já nem sequer deveria estar em Portugal, estou atrasado no trabalho de investigação, mas fiz questão de adiar a minha viagem só para estar aqui neste espaço. Eu tenho
muito orgulho em pertencer a este grupo de jovens, em pertencer a este espaço que é o Ciclo de Tertúlias. Muito obrigado a todos e temos um coffee break ali na sala ao lado.